A igreja trabalhando nesses últimos meses sobre um panorama do Novo Testamento. E nós estamos falando de todas os livros do Novo Testamento de uma maneira bem compacta, né? E estamos no segundo volume do livro que nós estamos usando. E hoje vamos falar sobre uma carta, provavelmente eu diria que não é uma carta muito citada, comparada com Romanos, comparada com Atos. Uma carta pequena que Paulo escreve a uma igreja na Macedônia, né, chamada da cidade de Tessalônica. Né? Essa é a carta. Ele escreve duas cartas bem curtinhas para aqueles irmãos lá de Tessalônica. Muito bem. Então, nós estamos trabalhando aqui nessa ideia e vamos ver o que é que Paulo reserva para a gente aqui na nossa aula. O que eu tenho como objetivo aqui, no final da aula, eu espero que vocês consigam perceber comigo, que é identificar nessa epístola, que tem só 5 capítulos, né, os valores da fé, do amor e da esperança. Paulo bate muito em cima disso, né? Fé, amor e esperança. E ele também faz uma relação entre as promessas de Jesus com esses valores da nossa fé. E, por fim, a gente faz uma reflexão para ver se esses valores de fé, amor e esperança, como é que nós, hoje, já 2000 anos depois, podemos estar aplicando no nosso dia a dia. Muito bem. Só para recordar, a carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica, ela foi escrita provavelmente entre 49 e 52 na era cristã. É uma das primeiras cartas que Paulo escreve para aquelas igrejas. É a sua segunda viagem missionária. Paulo já estava em campo há algum tempo, não é? E já estava visitando essa região da Macedônia, da Grécia, que hoje pertence à Turquia. Ali tem alguns países, até mais recentemente, para quem gosta de futebol, percebeu que apareceu um país chamado Macedônia do Norte. Aí eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar nesse país. Mas ele tornou-se aí popular porque ganhou da Itália, né, eliminou a Itália da Copa do Mundo. Aí eu fui procurar o que é a Macedônia do Norte. E ela fica ali numa região para cima da Grécia, e esse pessoal tem lá um pouco de influência da antiga Iugoslávia. Né? Então existe lá um país pequenininho chamado Macedônia do Norte. Aí Paulo escreve para esses irmãos nessa época. Outra coisa importante, pelo menos para quem não tem acompanhado as outras aulas, é que essas cartas que Paulo escreve aos Gálatas, aos Tessalonicenses, essas cartas foram escritas antes dos evangelhos. Né? Antes de Mateus e João, Paulo já tinha escrito essas cartas. Então, Paulo se reveste de uma importância muito grande porque, apesar de não ter testemunho de que andou com Jesus, de que acompanhou Jesus, eu até creio que Paulo, por ser um judeu muito rigoroso, ele estava de olho em Jesus, né? Mas ele não é citado por nenhum outro evangelista que estava ali olhando, bisbilhotando Jesus. Mas mesmo não andando, ele traz a mensagem evangelística com muita profundidade, e eu até diria assim, mais profundidade do que os próprios evangelistas trouxeram. Tá? Bom, estamos falando então de uma cidade chamada Tessalônica, uma cidade importante. Era uma cidade cosmopolita, que tinha gente que vinha da Grécia, tinha gente que até eles chamam dos germânicos, né? Os pagãos que vinham lá da Europa, romanos, judeus. Então, era uma cidade que tinha muita influência estrangeira. Né? E nós que vivemos aqui em São Paulo, nós estamos habituados com essa influência de vários povos. Né? Então, nós não nos assustamos quando a gente vê um chinês, quando a gente vê um italiano, português. Então, nós vivemos nesse meio. Não é? E sabemos das influências que cada um desses povos trouxe para a nossa cultura paulistana. Em outras cidades, quando a gente viaja para outros lugares, a gente sente uma diferença, porque eles estão tão acostumados naquele mundinho deles ali, com a sua própria cultura, que eles até rejeitam um pouco quando chega um estrangeiro. Né? Para quem, por exemplo, está acostumado aqui em São Paulo com essa facilidade que nós temos de restaurantes e serviço, né?
Então, quando a gente chega num certo lugar, você fala assim para o cara: eu quero, me perdoem agora a provocação, eu quero uma picanha no ponto -1. O garçom aqui em São Paulo sabe o que você está falando. Se você chegar em outro lugar, até no sul, me perdoem agora os gaúchos, né? Você pedir um negócio dele e fala assim: não, nós não temos isso aqui, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos um decreto que diz que o churrasco gaúcho tem que ser desse jeito, e ele se recusa a fazer. Não está acostumado com essa prática de atender diferentes gostos. Né? Tá? Lá nós temos uma cidade metropolitana que fala nisso. Mas isso tinha um problema, porque essas influências, cada um tentava impor na igreja o seu costume. E aí os irmãos ali estavam sofrendo. Quem é que nós vamos ouvir agora? Os gregos? Os judeus? Quem é que nós vamos ouvir? Não é? E isso trazia um problema. Muito bem, então quando Paulo escreve para aquela igreja de Tessalônica, ele tem pelo menos 3 propósitos claros. Né? Reconhecer a eleição deles em Cristo Jesus. E é importante notar que quando Paulo escreve para eles, Paulo escreve a uma igreja que ele passou muito pouco tempo. Passou algumas semanas ali. Diferente de Éfeso, diferente de Corinto, onde Paulo ficou muitos meses. Então, me parece que quando Paulo funda a igreja em Tessalônica, é como aquela semente que, na parábola que diz que caiu em boa terra e começou a produzir 100 por 1. Né? Então, ali o evangelho prosperou de uma forma espetacular, e aqueles irmãos, eles entenderam bem o núcleo do evangelho, e Paulo reconhece essa eleição deles. Mas Paulo tinha que estimular aquela igreja a permanecer na fé, porque dada a influência de uma cidade grande, metropolitana e com muita gente. E principalmente no final da carta, Paulo encoraja os irmãos a terem a esperança na vida eterna. Né? O pastor Rafael falou hoje da vida eterna, a vida de Cristo. Então, esse fundamento da nossa fé era importante que Paulo destacasse para aqueles irmãos ali. Esses eram, provavelmente, esses 3 propósitos mais importantes que nós temos aqui na carta. Mas uma coisa interessante que Paulo fala, ele fala o seguinte, aqui, ele chama essa igreja de igreja modelo. Né? E aqui parece um pouco de incoerência. Como é que uma igreja que Paulo teve pouco trabalho para fundar, pouco tempo, de repente se torna uma igreja modelo? Né? Um tempo atrás, eu estava ainda morando nos Estados Unidos, e o meu pastor lá falou assim: Marcos, qual é a melhor igreja do Novo Testamento? Aí eu falei para ele assim: para mim, a melhor igreja do Novo Testamento é a igreja primitiva lá que estava em Jerusalém. Porque quando a gente lê Atos 2, 3, a gente percebe que aqueles irmãos estavam ali se amando e compartilhando e não sei o quê. E eu falei que eu queria ser membro de uma igreja dessa. Ele falou: não, a melhor igreja do Novo Testamento é a igreja de Tessalônica. E na hora eu fiquei pensando, né? E agora, quando eu li a carta de novo, né, essa semana, preparando essa aula, eu me deliciei com o texto, né, de ver o elogio que Paulo faz àquela igreja, uma igreja modelo. Né? Nós hoje, meus irmãos, vemos aí um movimento de membresia dos crentes, cada um procura uma igreja A, igreja B, igreja C. De repente aparece uma igreja da moda, todo mundo vai para lá. Né? Eu quero ser membro daquela igreja. Por que você quer ser membro daquela igreja? Eu quero ser membro daquela igreja porque é uma igreja que tem orquestra, porque é uma igreja que tem trocentos departamentos, é uma igreja bonita, aparece na mídia, o pregador é famoso e tal. Essas características que atraem muita gente hoje e formam as megas igrejas, essas características não estão nessa igreja que Paulo fala que é a igreja modelo. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. Né? Paulo fala: e vocês se tornaram modelo para as demais igrejas vizinhas da Macedônia, da Acaia. E todo mundo está falando da fé de vocês. Como eu gostaria que alguém se referisse à nossa primeira igreja batista da Vila Romana
com uma igreja modelo aqui na Zona Oeste. Não é não, pastor Rafael? Não é? Modelo. Que igreja você pertence? Igreja da Vila Romana. Ouvi falar bem de vocês. Não é? Essa é uma coisa que deixa a gente orgulhoso, né? Fala a verdade, né? Pertencer a uma igreja modelo. Mas certamente não tem nenhuma das características que nós estamos vendo hoje, né, dessas igrejas aí que atrai bastante gente. Não tinha nada disso. As características dela são outras. Então aqui fica a minha sugestão de que se você está desigrejado, né, é uma palavra nova agora, né, que você pertence, nenhuma, eu vou aqui, eu vou ali e tal, ainda não me encontrei, né? Então nós vamos cair no texto, Jesus falou assim, ovelhas sem pastor. Triste, né? Vê que Jesus já previa isso, que haveria um tempo que eram ovelhas sem pastores. Não tem nenhum líder que possa acompanhar, que possa aconselhar, que possa ouvir, porque ele vai pingando daqui para lá, daqui para lá. Né? Então isso é uma tristeza hoje. Né? Mas essa igreja modelo que nós vamos ver agora, meus irmãos, essa é a sugestão que eu coloco para você. Observe se a igreja que você está indo tem essas características. Aí você pode decidir, falar, quero ser membro dessa igreja aí. Né? Bom, então aí Paulo fala lá no capítulo 2, 3 a 16, que eles se tornaram uma igreja modelo. Por quê? E Paulo coloca ali na epístola, gasta vários versículos para você, eu louvo a Deus pela fé da igreja. Paulo não mede palavras para exaltar aquela qualidade de fé que eles tinham, da experiência deles. E eu fiquei pensando, assim, né, que quando você faz um trabalho, como Paulo fez um trabalho lá, depois ele vê prosperar, ele fica como se fosse um pai orgulhoso, de ver a criaturazinha que ele criou, que lindinha, né? Que lindinha, né? Nós estamos vivendo aqui, eu estou vivendo uma época de avô, né? Então, a nossa netinha Luísa, que é bem da época da Jasmine, né? E a minha filha ficou grávida bem próximo da Sarita, né? E lá no acampamento, lá que nós estamos juntos, eu ouvi o testemunho. Vou encurtar, porque senão... ouvi o testemunho dela, Deus tocou no meu coração, falou, vai falar com ela. Eu falei, mas senhor, eu não conheço a Sarita. Fala com ela. Aí eu rodeei lá, chamei minha esposa e nos reunimos. Falei para ela assim, estava ela e o esposo, que eu não lembro o nome, o Renato. Falei, olha, eu não sou profeta, eu não tenho visão, mas Deus tocou no meu coração. E li o trecho da Bíblia com eles, e fala assim, e Deus traz à existência aquilo que não existe. Ela falou, a gente já leu esse texto. Falei. Aí depois, segundo a Ana Cláudia, ela descobriu que estava grávida, e naqueles dias, como foi conversar, ela não sabia ainda. Então Deus já tinha feito a obra. Não é? E aí agora, quando a gente vê essa formosura, meus irmãos, ali. E quando eu olho para a nossa pequena Elisa, prematura, nasceu de 6 semanas, não completas. 6 meses incompletos. Né? Ficou 4 meses na UTI do Hospital São Luís. As fotos que nós temos do começo, eu não consigo ver de novo aquilo. E Deus foi trabalhando, e hoje ela está linda. Comemoramos aí há um mês atrás o aniversáriozinho dela. E aquela bonequinha, e aquilo é alegria, né? Cria nossa, né? E eu acho que eu fiquei comparando isso, a alegria que Paulo tinha por Tessalônica, como nós temos alegria pelos nossos filhos, temos alegria pelos nossos netos, né? E outro dia eu fiquei pensando assim,
Deus não permita, Senhor, que aconteça uma tragédia na nossa família, não é? Porque a gente acha que não vai superar esse tipo de coisa, não é? Porque essa é uma alegria para nós, como toda vez que a gente vê alguma coisa muito próxima do nosso coração, e a gente pode expressar isso, né? Então, essa é a minha oração a Deus. Paulo também defende o seu ministério, porque sempre, quando ele estava fora, alguém ia fazer críticas nele, até falamos disso numa aula anterior aqui, tá? E aí ele traz, no capítulo 4, várias exortações pastorais, né? Nós vamos destacar algumas também, e depois ele traz uma consolação para aqueles que estavam muito tristes por causa da morte dos seus queridos. Muito bem. Eu queria destacar aqui nessa primeira parte, nesse texto, se você tiver com a sua Bíblia aí, seria interessante que você acompanhasse comigo, né? Que Paulo, ele mais ou menos coloca o processo, como que aquela igreja foi evoluindo ali, né? Então, dá logo no primeiro capítulo, do verso 5 até o verso 10 de Tessalonicenses, então Paulo fala assim que o evangelho que ele pregou para aqueles irmãos de Tessalônica, né, ele deu fruto. O evangelho que ele levou para aquele povo não foi um evangelho oco, não foi um evangelho assim, como se fosse uma filosofia. O evangelho que ele levou para Tessalônica foi o evangelho no poder do Espírito Santo. Logo no começo ele fala isso. O que eu preguei para vocês foi o evangelho cheio do Espírito Santo. E esse evangelho poderoso, cheio do Espírito Santo, fez com que aqueles irmãos se tornassem imitadores de Paulo e, por consequência, imitadores de Cristo. Não é? Para alguém ser imitador de Cristo, meus irmãos, não é fácil. Só é possível se o Espírito Santo, se viver no evangelho verdadeiro, não é? Para ser imitador. Porque como é que a gente vai imitar um Cristo que sofreu, que apanhou, que foi humilhado e não revidou? Para mim, pessoalmente, é uma das coisas mais difíceis não revidar. Confesso para vocês. Tem muitas vezes que eu tinha vontade de estrangular alguém mesmo. Tá? Essa semana nos comovemos quando a gente viu aquele moço, foi defender a sua namorada, né? E aí, quando o Rafael falava hoje de dar o seu filho único, né? Aquele rapaz talvez não tivesse consciência que ele estava dando a vida pela namorada, 4 tiros, morreu na hora, aquilo. Aí você vê uma mãe, o que eu faço se eu pegar um cara desse? Eu queria ter um moedor de carne. Acho que é pouco ainda. Mas agora, quando eu me coloco como imitador de Cristo, eu posso fazer um negócio desse? Não. Não. Então, no poder do Espírito Santo, eu posso sofrer uma afronta dessa e seguir a vida. Tá? Não na minha, mas no poder do Espírito Santo. E aí ele fala ainda, e vocês se converteram para quê? Para servir a Deus. Não é? Então, o evangelho pregado, o evangelho poderoso do Espírito Santo, tornou aquela igreja como imitadores de Paulo e também de Cristo, tornou-se uma igreja modelo, e esses irmãos agora poderiam servir a Cristo, servir a Deus, né? Tendo a esperança da vida eterna, né? Porque você só vai ter a esperança da vida eterna se você tiver convicto da sua fé em Cristo Jesus. E aí Paulo fala, e vocês foram livres, né, da ira de Deus, que vai se manifestar em todo aquele que não crer, né, no nosso... professor Natanael levantou a mão, tem direito de falar. Bem alto, irmão. Exatamente. Então, ele fala que a igreja passava por uma grande tribulação, mas mesmo sofrendo uma grande tribulação, eles não perderam a fé. Não é? E tinham alegria no Espírito Santo. Não é? Porque, às vezes, você ter alegria sem tribulação é mais ou menos fácil. Agora, você ter alegria num momento de
grande perseguição, de grande angústia. Isso só é possível se o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. Não é? Então, esse é, eu diria assim, eu chamei isso aí do processo de salvação dos Tessalonicenses, mas é possivelmente o processo que vai acontecer em quem aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Através do Evangelho, o Espírito Santo vai tomar conta da sua vida, e você vai se tornar um imitador de Cristo, e aí você vai servir a Cristo. Não é? Você não vai ser um imitador de Cristo apenas para você frequentar uma igreja, sentar num banco confortável e ter um título. Não, nós vamos para servir e aguardar a volta de Cristo Jesus. Esse é o processo que nós encontramos aqui. Esse pastor aí, que eu encontrei, mas eu procuro muitas, o que os americanos chamam de quotes, né, no inglês chama quotes, que expressa um pensamento positivo. Não sei quem ele é exatamente, é um dos pastores famosos dos Estados Unidos, que canta e por aí, mas não interessa o lado pessoal dele, interessa o pensamento dele aqui. Ele diz assim: o Evangelho produziu ordem, vida e propósito entre os Tessalonicenses, porque era a palavra de Cristo e do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje a gente está ouvindo por aí tantos evangelhos. Discutimos domingo passado aqui sobre uma filosofia que apareceu aí, enganando muita gente. E assim são muitas filosofias, muitos evangelhos que estão sendo pregados aí. A gente fica assustado. Eu até confessei aos irmãos aqui que eu já me sinto uma espécie de dinossauro, um bicho de extinção, porque tem tanto evangelho novo que eu nunca ouvi falar, tanta ênfase em tanta coisa. O que nós temos mais notado é o evangelho focado no bem-estar do homem, na prosperidade dele, naquilo que ele pode viver melhor e tal. Mas o evangelho que Paulo pregou aos irmãos de Tessalônica fala assim: vocês, queridos irmãos, vocês aguardam novos céus e novas terras. Nós não vamos ficar aqui para sempre. A esperança nossa está na vinda de Cristo. Meus irmãos, esse evangelho pregado hoje em muitas igrejas vai esvaziar, porque as pessoas não estão minimamente preocupadas aonde é que vão passar a eternidade. A única coisa que eu quero é sair daqui meio aliviado, eu sorri, eu chorei, não é? E aí passou a minha dor, mas e a sua eternidade? O que Paulo pregava lá foi esse evangelho de Cristo verdadeiro no poder, que fez com que eles suportassem aquelas tribulações e ficassem aguardando a volta de Cristo. E aí Paulo fala, no capítulo 2, verso: vós sois realmente a nossa glória e alegria. Alguém poderia talvez pensar um pouquinho aqui e falar assim: Paulo não está sendo um pouco arrogante? Né? Não é? Está sendo um pouco arrogante aqui? Mas ele tinha esse direito de ver que quando se faz um bom trabalho, não é? Isso vai repercutir para ele tem prazer naquilo. Seria mais ou menos estranho Paulo falar assim: essa igreja aí que eu trabalhei aí, e vejam aí, estão cantando, estão felizes da vida e tal, um jeito meio debochado. Não, Paulo está louvando a Deus pelaquela igreja. Não é? Assim como nós nos alegramos com os nossos filhos, alegramos com o nosso trabalho, alegramos com alguma coisa bem feita, é um direito nosso de se alegrar com isso aqui. Então não tem nenhuma arrogância quando ele fala que a igreja de Tessalônica era glória e alegria. Essa expressão não aparece, por exemplo, para Corinto. Né? Paulo escreve 2 cartas e talvez uma terceira que a gente não sabe onde está. Paulo só trata de problemas naquela igreja lá. Vai? E tinha um que dormia com a madrasta, o outro fazia isso, fazia aquilo, cheio de problemas. Essa expressão Paulo não fala para Corinto, mas fala para Tessalônica. Né? Então, sabia reconhecer essa igreja como uma igreja que frutificava, dava bom testemunho. Muito bem. Agora, você podia falar assim: bom, então tá, essa igreja está no céu já. Só agora fica aguardando Jesus voltar, porque já estão no céu. Paulo fala: não. Vocês ainda têm que progredir. Vocês ainda têm que progredir.
O que é interessante, eu devia ter mencionado isso antes, é que quando você começa a ler a carta de Tessalônica, Paulo não se identifica como apóstolo. Ele fala Paulo. Né? Paulo só se identifica como apóstolo na carta de Corinto, né? Na carta de Romanos. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ou ele é chamado para ser apóstolo. Aqui Paulo fala Paulo só. E ele menciona os companheiros, chama Silvano, no caso Silas, né? E também Timóteo. Ele põe juntos a turma dele ali. Né? Mas ele, talvez, alguns comentários dizem o seguinte: talvez nessa época, por ser uma das primeiras cartas, Paulo ainda não estava convencido do seu título. Talvez por isso que não tenha usado. Ou talvez era uma carta assim para uma família tão íntima que ele não precisava usar o seu título, não é? Às vezes, quando nós temos uma intimidade com uma pessoa, ninguém fala assim: eu sou o doutor Marcos, eu sou o professor Marcos, eu sou o pastor Rafael. Eu falo: eu sou o Rafael, porque isso é íntimo, isso é familiar. A gente só abusa do título quando você está no meio informal. Quem é você? Eu sou o PhD, pós-doc, altíssimo reverendo, não sei das quantas, porque aí a pessoa tenta já se impor, não é nisso. Mas entre pares, precisa disso. Né? Então, mas é uma curiosidade que Paulo não se refere como apóstolo, nem para Tessalônica, nem para a igreja de Filipenses e nem para Filemon. Paulo não usa essas expressões, mas usa para as outras igrejas. Mas então aquela igreja, como nós estávamos dizendo assim, tinha um padrão excelente, meus irmãos, tinha um padrão excelente, né? Modelo ali. Aí Paulo falou assim: vocês têm que continuar crescendo, vocês têm que ainda melhorar esse crescimento. E aí eu coloquei essa arte aí, mostrando que Paulo, na verdade, quando ele está nesse capítulo 4, ele usa duas coisas que ele colocou importante, que na verdade seria aonde Paulo foca a sua exortação. Ele coloca assim: vocês precisam crescer na santidade e no amor. Depois, lá no final do texto, ele vai falar que precisa ser vigilante, que precisa orar, precisa ser grato, uma série de outras coisas que ele fala no final. Mas nesse capítulo 4, ele fala: eu quero que vocês prosperem mais na santidade e no amor. Esse é o texto. E ele fala assim, ele usa eu diria que no texto ele fala assim, que, se alguém puder me ajudar, ele fala o seguinte: esta é a vontade de Deus, que sejais o quê? Santos, não é isso? No texto lá. Tá? Como? Mas assim, o que eu queria, irmã Glaucia, destacar, que ele coloca, ele parece que usa um recurso forte. Essa é a vontade de Deus. Por exemplo, orar, ele não fala que é a vontade de Deus, mas ser santo, sim. Depois, lá no final, quando ele fala sobre gratidão, ele fala: a vontade de Deus é que vocês sejam gratos. Ele usou duas vezes esse recurso. Né? Dá muito peso para isso. Né? E a santidade, meus queridos irmãos, é, de fato, aquilo que vai nos unir a Deus. Não é? O outro apóstolo fala assim: se vocês não forem santos, vocês não verão a Deus. O que nós estamos vendo hoje é uma luta muito grande no aspecto moral, no aspecto da santidade, para que a igreja seja imaculada, para que a igreja seja irrepreensível, porque nós temos tantas influências de tantos grupos que vêm, e você fala assim: mas será que não dá para tolerar um pouquinho disso, tolerar um pouquinho daquilo? Não é? As igrejas ficam lutando o tempo todo disso, não é? Mas será que isso é politicamente correto? Será que nós não vamos infligir alguma lei? Por exemplo, se nós, por exemplo, formos contra o homossexualismo, não é? Como a Bíblia ensina, será que a gente não vai criar problema aqui? Então, veja que nesse aspecto da santidade, aqui era onde a igreja precisaria avançar, né, nisso. Então, a igreja, sendo modelo, a igreja tinha ainda alguns passos a mais para falar.
E agora, aqui mais no fim, é interessante que Paulo fala assim: não sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor. Ele vai falar isso tanto na primeira carta como na segunda carta, e vai abordar a questão da vinda de Cristo, como esperança daqueles que creem em Jesus Cristo. Por que Paulo vai falar isso aí? Porque naquelas igrejas havia um hábito de, por exemplo, quando morria alguém, aquilo era tratado de uma forma assim pomposa. Eles contratavam pessoas para chorar. Havia um certo desespero tomando conta daquele povo, né? Então, aqueles irmãos estavam lá e falavam assim: morreu aqui um parente meu. E será que você não vai chorar? Algumas mulheres arrancavam os cabelos, né? Tem até alguns historiadores aqui, até vou colocar aqui mais para frente para vocês, ó, quer ver? Olha só. Esses pesquisadores dizem assim: cerimônias dramáticas incluíam muito choro, batidas no peito e até uma automutilação. Isso os romanos faziam. E os gregos, os homens eram mais discretos, mas as mulheres permaneciam junto do morto, ali perto do caixão, passando a mão na cabeça do morto, e parecia que aquela tristeza era uma tristeza inconsolável, aquilo lá. E aquilo estava influenciando a igreja. Parece que aquele irmão que morria, ele nunca mais você vai ver ele. Então, Paulo usa essa exortação para dizer para eles assim: olha, vocês precisam ter esperança que nós, que Cristo, vamos nos encontrar de novo na glória. Isso. Então, precisava exortar, tanto na primeira carta como na segunda carta também. Então, ele fala: não sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor. Veja que ele não usa essa expressão aqui como mortos, né? Ele usa a expressão dorme, como se fosse um tempo em que a pessoa vai estar quieta, aguardando o quê? A chamada para a vida eterna. Isso que Paulo está falando para eles aqui. Muito bem. E aí, isso está muito de acordo, meus irmãos, com a nossa fé cristã. E Paulo vai falar isso aos irmãos de Corinto, e o Pedro também fala. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, como os mais dignos somos os homens mais dignos de compaixão. Quer dizer, se a vida se resume a isso que nós estamos aqui, então nós somos infelizes. Mas não, Cristo morreu para que tenhamos vida, e não só aqui, como na vida eterna. E o apóstolo Pedro fala assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, parece ser, no meu entendimento, de que pregações sobre a vida eterna, pregações de consolação, de que nós partiremos, estaremos com Cristo, não tem muito ibope. Estou certo ou errado? Isso. Não é uma pregação agradável. Fala assim: olha, né, você vai morrer, mas fica tranquilo, né, porque você vai ressuscitar. Eu falo assim: não, eu não quero morrer. Eu quero viver ainda 150 anos, eu quero ver neto, bisneto, tataraneto, eu quero viver aqui. Não há um interesse muito grande, às vezes, na vida eterna. E Paulo traz isso como uma consolação, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Todo dia nós estamos massacrados na televisão com pessoas que são assaltadas e mortas. Crimes infames. Fiquem pensando nos irmãos que estão lá na guerra. Viviam tranquilamente, daqui a pouco cai um míssil então no prédio, acaba com o prédio deles, acabou com a vida, acabou com a cidade, isso aqui. Qual a esperança desses irmãos? Se não for na vida eterna. Aqui tem um escritor aí, de Gana, ele fala assim: o que está atrás de nós pode ser poderoso, o que está diante de nós pode ser mais poderoso, mas o que está dentro de nós é o mais poderoso de todos. Cristo dentro de nós é a esperança da glória.
Cristo dentro de nós é o que vai nos consolar em todas essas tribulações, em todos os riscos de morte que a gente pode ter, e vai nos dar a esperança. Talvez eu não vá viver muito tempo, mas o que eu tenho que ter certeza é, quando chegar a minha vez, eu estarei com Cristo na glória. Amém? Eu quero ver os irmãos lá. Não é? Eu quero abraçar os irmãos lá. Isso. Essa é a minha esperança, meus irmãos queridos. Não só vocês, como outros que já se foram. Eu gostaria de encontrar lá também. Para concluir a nossa reflexão aqui, ainda sobrar um tempinho para a gente poder tirar alguma dúvida ou algum comentário, eu quero dizer o seguinte: não importa a igreja que a gente frequente, mesmo que seja a melhor igreja do Brasil, a melhor igreja do mundo, há sempre um degrau a ser alcançado. Nós não seremos uma igreja perfeita aqui, ainda sem nenhuma necessidade de crescer. A igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, mas Paulo recomendava, vocês ainda podem progredir mais. Né? Depois ele fala, a vigilância e sobriedade são necessárias em todo o tempo. E ele usa no final do capítulo 4, capítulo 5, para que a gente seja vigilante. Né? Há muita gente dormindo. Há uma história que um pastor, na igreja de um certo pastor, tinha um irmão que dormia quando ele começava a pregar. Né? E era um diácono da igreja. Aí o pastor falou assim, eu vou fazer uma brincadeira com esse irmão. E aí, quando ele começou a pregar, o irmão começou a dormir e roncar. Aí ele falou para a igreja assim, falou bem tranquilamente, irmãos, se vocês creem que vocês vão para o céu, fiquem em pé. Aí a igreja toda levantou e aquele diácono, dormindo, não ouviu. Pode sentar. Aí o pastor gritou assim, se você crê que você vai para o inferno, você levante. Aí o irmão despertou, olhou para o pastor e falou assim, pastor, eu não sei o que o irmão propôs para votar, mas parece que só eu e você estamos de acordo. Irmãos, há muito crente dormindo, espiritualmente falando, não está vigiando. E Paulo fala aqui, a vinda do Senhor Jesus Cristo poderá ser a qualquer tempo. Né? E, por fim, aquele versículo clássico, fala assim, orai sem cessar. Se você pegar o texto bíblico que está lá no final do capítulo 5, você vê que Paulo vai usar sem cessar, ele sempre usa uns advérbios assim, para mostrar que gratidão, que oração tem que ser permanente. Permanente. Não é? Ninguém está dispensado de vigiar até Cristo voltar. Eu espero que a nossa igreja aqui, meus queridos irmãos, seja uma igreja que vigie o tempo todo. Porque se a gente dormir, não veremos Jesus voltar. Esta é a consolação que Paulo trouxe para os irmãos de Tessalônica. Amém? Deus abençoe vocês. E a gente vai...